Bom dia, bom domingo, feliz Dia dos Pais para quem é pai, para quem tem pai. Menos para os meus inimigos, tá? E que graças a Deus são poucos, não são muitos não. Meia dúzia de paspalhos. Mas eu queria abordar uma questão. Mais uma vez, a eleição vem chegando e fizeram no dia 11 de agosto uma palhaçada aí Sabe para que serve a OAB? A OAB, tá? Eu já lembrei que o Evaristo de Moraes, que era um jurista importante, ele nem diplomado era, quando já era um medalhão da advocacia. Ele era o chamado rábula, tá? Que originariamente a palavra, né, designa aquele que tem autorização do tribunal para advogar, mas não tem o diploma de direito, tá? De bacharel. Isso aconteceu no Brasil, tá? Hoje nós temos um exame de ordem que eu nunca prestei porque nunca quis ser advogado. Eu era, tá? Fazia parte da maioria dos estudantes que a minha intenção era concurso público, tá? E nem sabia que não podia fazer qualquer concurso público, tá? Eu só podia fazer para delegado ou oficial de justiça. Porque um dos pré-requisitos é o diploma de direito, mas tem outros pré-requisitos, tá? Até carta indicação, que aquela declaração de conduta ilibada, de boa conduta, idoneidade moral, que é firmada, assinada por autoridades, tá? Isso não passa de carta de indicação para mim, tá? E prática forense, inscrição na OAB, aí depois prática forense, tá? Então, eu peguei uma época que eu ainda podia fazer depois de 2 anos, além de delegado civil e delegado federal, eu podia, oficial de justiça, eu também podia fazer, depois de 2 anos de formado, para o Ministério Público da União, os ramos do Ministério Público da União. Mas a prova era em Brasília, tá? Pô, negócio caro pra caramba, tal. E hoje só dá mesmo para delegado de Polícia Civil e Federal, ou federal, e oficial de justiça, tá? E há muito tempo que eu desisti disso, tá? Porque a lei não é respeitada por ninguém. Enfim, então eu nunca tive interesse em ser advogado, tá? Normalmente quem é advogado, eu tive um professor chamado Sérgio Túlio, que é desembargador aposentado, e ele falou para mim o óbvio, o trivial, que normalmente a advocacia não dá dinheiro, tá? Tá? E é bom para se lavar dinheiro, tá? Então a OAB, eu acho que a principal função, a OAB não passa de um conselho de classe, tá? Com previsão na Constituição Federal, e pode a OAB, tá? Ingressar com algumas ações, tá? E que estão lá especificadas na Constituição Federal, poucas, tá? Então, a grande verdade, eu tenho um conhecido que eu não falo há algum tempo, não vou citar o nome dele, tá? E que ele foi conselheiro da OAB. Conselheiro não ganha nada, presidente de subseção, seção e nem de conselho federal da OAB ganha nada, tá? Hoje ele é procurador da OAB e você não encontra ele.
que não faz nada, não ganha nada, tá? O que pode acontecer é que eles administram lá anuidades, tá? Havia o curso para o exame de ordem, tá? Tem a Escola Superior de Advocacia que ministrava esse curso preparatório para o exame de ordem. Hoje, a ESA, a Escola Superior de Advocacia, não ministra esses cursos, mas tem cursos de pós-graduação, de extensão, né? E eles tinham um plano de saúde chamado PLASC, que era da Caixa de Assistência dos Advogados, no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, CARG, né? PLASC e CARG, tá? Hoje é a Unimed Rio, tá? Mas ainda tem outros seguros da Caixa de Assistência, como seguro de vida, contra acidentes pessoais, do trabalho. E pode acontecer de estarem, eles administram esses fundos, tem também um enorme número de empregados que trabalham para a OAB, e eles podem estar tirando casquinha aqui, ali e tal, entendeu? E pode ter esquema nesse sentido, tá? E também, e o mais importante, existe vaga, tá? Para desembargador, ministro do Tribunal Superior, juiz de Tribunal Regional Federal, Regional do Trabalho, que hoje eles se auto-intitulam desembargadores federais do trabalho, né? Nome muito pomposo, tá? Isso nem acontece o nome lá em Portugal é juiz do Tribunal Constitucional, não é ministro do Supremo Tribunal Federal, que aqui, aí tem em Brasília lá, em inglês está escrito Suprema Corte numa placa, né? Aí eles estão falando Suprema Corte, tá? Corte Suprema. O nome quem dá é a Constituição, tá? Não é jornalista, não é o próprio ministro também, não, entendeu? Então, em Portugal é juiz do Tribunal Constitucional. Aliás, o teto lá em Portugal é 6 mil euros, tá? O cara começa ganhando 3 mil euros e termina ganhando 6 mil euros. O Brasil, segundo a revista Carta Capital, tem um dos judiciários mais caros e corruptos do mundo. Então, a OAB é um trampolim, porque há assento para desembargadores e ministros de tribunais para advogados e membros do que eles chamam de parquê, que é o Ministério Público. As promotorias, procuradorias da República, da Justiça do Trabalho, Justiça Militar, aí vai. E é política, né? Claro. É política, tá? Aqui no âmbito estadual é o governador, que assina lá a lista sexto, aí vira lista tríplice, aí no final o governador, o presidente escolhe, né? E aí, então a OAB é um trampolim para o cara tá sem concurso público, que também não vejo lisura, idoneidade, honestidade em concurso, não estou querendo generalizar, mas como regra, eu não vejo, até porque nós temos famílias, Capanema, Carpema, Sveiter, nós temos Pachá, Cavalieri, clãs, né? Para contar, podia ficar falando aqui de vários, Cisínio, entendeu? A filha do Ilmar Galvão, ela quando fez, tá? Ela já era, acho que, procuradora do estado da Bahia em Brasília, como se fosse um consulado, uma embaixada da Bahia. Ela que é casada com o filho do Nelson Jobim, né? E aí ela passou no concurso Então ela era procuradora do estado da Bahia em Brasília, a mãe acho que é baiana, e havia se há um procurador do estado da Bahia em Brasília, deveria ser para final de carreira. E ela, no início de carreira, estava lá em Brasília. Do mesmo modo, quando ela passou para a juíza federal,
O pai dela era o presidente do Supremo, depois veio a ser presidente do TSE, e ela foi. A região federal é gigante, tá? Pega Amapá, e ela foi para Brasília e de lá não saiu mais. Soube que ela estava no CNJ como conselheira, e então ela é juíza federal em Brasília, casada com o filho do Nelson Jobim, tá? Então eu não vou dizer o nome dela não, deixa para lá. Não quero mais Sara para me coçar não. Mas o que acontece? É, ela passou para juíza federal com lotação em Brasília e de lá nunca mais saiu. Tá? Quando ela deveria ir, eu tive um professor que passou para delegado federal, foi mandado para a fronteira com a Venezuela. Eu tive o meu avô teve que servir em Caruaru, Pernambuco, tá? Não, ela que é de Brasília, nascida em Brasília, criada em Brasília, passou para Brasília, de lá nunca mais saiu, tá? Deveria ser final de carreira e ela no Rio vem só para passear ela tem um imóvel aqui no Rio, em região nobre daqui do Rio de Janeiro, é só para passear mesmo, tá? Então, a OAB ela tem essa função de trampolim político para colocar lá os amiguinhos da OAB, tá? Para desembargador e ministro do Tribunal Superior, para vagas, é o chamado quinto constitucional, destinadas a quem vem da advocacia, tá? Ministério Público, tal. E o defensor público ele viria também, não conheço nenhum defensor público que tenha virado desembargador e tal, mas ele viria pela vaga da advocacia, porque ele tem que ter inscrição na OAB. Então teve aquela palhaçada nós do 11 de setembro, dia do advogado, e o advogado costumava dar calote não sei se ainda dá, em restaurante, né? Entendeu? Quer dizer, praticava um crime aí previsto na legislação penal, tá? De você dar calote em restaurante, o cara é advogado e tal. Tá? A USP não há nenhuma universidade pública federal, estadual, não sei se tem municipal, decente hoje. Então, virou mesmo um centro de lavagem cerebral de neo-esquerdista, tá? Ainda mais depois do sistema de cotas subraciais. Então, e subsociais, né? Então, antissociais. Então, marginais. Então, o que acontece? Tá? Eu não vejo, nenhuma possibilidade de ameaça ao Estado democrático de direito no Brasil, tá? Só tem banana, tá? Houve sim tempos, tá? Em que o brasileiro ele era cabra macho, idealista, e eu estava assistindo um documentário sobre a Revolução Constitucionalista, tá? E a USP é uma universidade tradicionalíssima em direito, né? Largo do São Francisco, tá? E realmente eu vi uma imagem marcante que eu ia mostrar aqui na Smart TV, desse documentário, de estudantes, tá? Que na época da Revolução, teve a Revolução Constitucionalista, tá? De 32, tá? E naquela época houve tempos em que era fácil você comprar arma de fogo, né? Até meu pai, na época dele, ele comprou na Mesbla Armas e bastava lá. Esse Bolsonaro veio falar de flexibilização, porra nenhuma, tá? Bastava você ir na delegacia de polícia civil, apresentava lá o nada consta criminal, comprovante de residência e podia comprar arma, tá? E eu acho que meu pai, ele tinha, né? Eu não herdei nem nada, arma nenhuma, mas meu pai tinha. Meu avô era uma Colt 1911 A1 e
Meu pai era uma PT-57, eu não me recordo se era SAMF ou SC, no calibre 7,65, que era o permitido na época, né? Acho que foi a partir de 87 que começaram a permitir o calibre 380 ou 9mm curto, 9 por 17mm, tá? Então, o que acontece? Houve um tempo, tá, que o brasileiro ele era cabra macho, tá? E não cabra safado. E não importa, eu seria assim, a favor do Getúlio Vargas, tá? Mas, tomando esse exemplo dos revoltosos lá e por que não dizer separatistas, do Estado de São Paulo da Revolução Constitucionalista de 32, lá no Largo São Francisco, eu posso reconhecer que, apesar da divergência, tá, de ideia, eles eram cabra-machos idealistas, e eles foram lá, os estudantes de direito lá do Largo São Francisco, tá, com carabinas de alavanca, tá? Provavelmente calibre 44, 40 Winchester, não sei, tá? E posar, fazer aquela pose tipo cowboy e tal, com paletó e gravata, com beca e tal. Esse tempo passou, tá? E nota-se com muita facilidade que o brasileiro ele olha para o umbigo. Ele é individualista, ele não é coletivista, ele não é nacionalista, ele não é... Tá? Aí eu estou fazendo essa explicação, essa explanação, para fazer uma ponte com relação aos militares de hoje. Os militares não são mais os mesmos. E quando eu falo militares, porque eu entendo que a polícia militar não é propriamente militar, é militarizada. E os bombeiros militares, idem. Eu já falei que bombeiro militar é somente aqui no Brasil, mas França e talvez Chile. Então, e sem querer desrespeitar as instituições, tá bom? Mas eu acho que militar mesmo é Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? E até porque antes se chamava Força Pública, né? E não Polícia Militar e Bombeiro Militar, né? E aí, no caso, em 64, tá? O Leonel Brizola, tá? Acho que é Leonel de Moura Brizola, não é isso? Ele chegou a reunir, tá? 10 mil policiais militares, aí já se chamava, né? Polícia. Não se chamava, não, era Força Pública, acho que ainda era Força Pública. O que é hoje que eles também se auto-intitulam Brigada Militar, né? Eu já falei que o nome quem dá é a Constituição, Polícia Militar. Tá? E aí tem brigada mesmo? Tem general de brigada? Tem a unidade de brigada? Então não é brigada militar, né? E aí ele reuniu 10 do que eu acho que era Força Pública ainda, né? Força Pública lá do Rio Grande do Sul, 10 mil e 5 mil militares do Exército, tá? Com um efetivo total de 15 mil homens para uma eventual invasão da União no estado do Rio Grande do Sul, governada pelo cunhado do presidente da República, tá? Que não foi eleito, era vice-presidente, aí saiu o Vassourinho e assumiu, né? Deu um branco aqui do nome dele. 20 anos tomando Rivotril, me deu um branco aqui. Enfim, e aí e dizem que ele deu um tapa, né? O Brizola deu um tapa, chegou a dar um tapa na cara dele, chamou ele de covarde, tá?
porque ele não queria fazer parte da resistência lá no Rio Grande do Sul contra o regime militar. O regime militar, tá? Ele, naquela época, ele parece que realmente contava com uma frota da Marinha US Navy, né? Da Marinha Americana. Acho que quarta frota estaria estacionada, não sei se no estado de São Paulo ou no estado do Espírito Santo, ou em ambos, para tá, com caças como Skyhawk, tá, dos anos 50, e para eventualidades, tá? Mas, então, mesmo com o apoio até estadunidense, tá? O Brasil ele chegou a enfrentar reação, tá? Eu quero dizer que nós tivemos aqui até um Marechal Lott e o Almirante Aragão e o patrono da aeronáutica, eles seriam comunistas, tá? E estavam, né, alguns dizem legalistas, não me interessa, era contra o regime militar, tá? E eles desafiaram o regime militar, tá? E comunistas ou não, falsos comunistas, legalistas, entendeu? O cara era vice-presidente, entendeu? Ele não foi eleito como presidente, tá? Entendeu? E ele estava dando realmente sinais de que da intenção dele de, né, ele, o Jânio Quadros, o Vassourinha, entendeu? O próprio Juscelino Kubitschek, tá? Estavam dando sinais de aproximação, de namoro com o comunismo na época. Havia polarização depois da Segunda Guerra Mundial. E então, eu dei uma pausa porque me deu um branco. Eu tomo Rivotril há 20 anos e o Rivotril ele afeta a memória, tá? E aí era para me lembrar do nome do João Goulart, João Goulart, Jango, tá? E que e havia o flerte, tá? A fé lá com o comunismo, tá? E havia o medo, tá? Como houve o medo aqui por causa da Venezuela, tá? De reforma agrária, e o risco acontecia mesmo, tá? De reforma agrária, de reforma urbana, tá? Que é tomar os imóveis, entendeu? Urbanos, tá? Fazer dividir com pessoas pobres, miseráveis, tá? E então, e com isso eu quero dizer que houve resistência, tá? E eu estou querendo salientar o Marechal Lott, Almirante Aragão e o patrono da aeronáutica, que eu não me recordo o nome, que todos eles acabaram sendo presos até, tá? Entendeu? Imagina hoje, que como eu já citei, você tem aí, uma moça aí que é porra louca, tá? Que não se dá ao respeito e mora em favela, tem tatuagem, entendeu? E fala das transas dela, eu não vou citar o nome em respeito a ela, tá? Mas de fato a gente escuta o comentário, é uma moça que não se dá ao respeito. Intimidade é mais do que um direito, é um dever, tá? Deixa guardado, não fica. Ela, entendeu? O ex-companheiro dela, que é do GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate, tá? Mas veio do Corpo Auxiliar de Praças e não
do Corpo da Armada, até porque eles abriram vagas para o Corpo Auxiliar de Praça, eu achei errado isso. E então é de tropa de elite, grupamento de mergulhadores de combate, que é contra, fica questionando a hierarquia militar, que fica questionando a diferença de soldo militar, todo mundo deveria ganhar igual, ninguém deveria mandar em ninguém. Porra, tá vendo como é que a psicologia é estelionato? Tá? Esses caras fazem exame psicotécnico. Como é que a Marinha, sabe que o Comodoro lá do Clube Naval é um psicólogo da Marinha, tá? É capitão de mariguerra, veio do quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, tá? E não surte efeito, porque como é que consegue selecionar um cara desse? Tá? O cara tem outros atributos, ele é forte, tá? Tem resistência pulmonar, ele é o tal do homem-rã, tá? Mas isso tá faltando essa questão de, entendeu? Tá? De ideologia, tá? Entendeu? E até em países comunistas, eu não vou citar o nome dele também, ele é um camarada, tá educado, tá? Lá do Rio Grande do Sul, mas eu não vou citar o nome dele, até em respeito a ele, tá? É uma pessoa bacana para conversar, mas é um detalhe, um pormenor, que impediria ele de ser de uma tropa de elite da Marinha de Guerra do Brasil, tá? O mergulhador de combate, tá? Já vou adiantando aqui, tá? Uma das coisas que ele faz é colocar explosivo em casco de navio, casco de submarino, é o homem-rã. Então, aí de repente entra uma pessoa com pensamento, tá, anormal, desequilibrado, torto, tá? Então a psicologia não cumpre com o seu papel, tá? E jamais poderia haver psicologia clínica, tá? Entendeu? Não é medicina, tá? Psicólogo é da área de humanas, como história, direito, como filosofia, ciências sociais. Não é da área biológica, biomédica, de saúde, tá? Então, o grande objetivo da psicologia seria mesmo o recrutamento, mas eles não conseguem recrutar, tá? Então, né, durante o regime militar, houve resistência até de marechal, de almirante de último posto, tá? Quando nessa época havia marechal, almirante, ponto, né? Acima de almirante de esquadra, é o almirante de último posto, e havia nessa época também, porque hoje só vai até general de exército, vai até almirante de esquadra e tenente brigadeiro do ar. Mas naquela época ia até marechal no exército, almirante de último posto, que é na Marinha, e até marechal do ar na aeronáutica ou Força Aérea Brasileira. Houve resistência até desse pessoal que acabou sendo preso até, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, tá? Existe risco nessas eleições, tá? Aí o 11 de setembro, né? O 11 de setembro, uma palhaçada porque não há nenhum risco, tá? Seja de um lado ou de outro, tá? Porque o militar já não é mais o mesmo, tá? E quando eu vi aquele documentário, que eu adoro história, né? Eu passei em todas as faculdades que eu fiz, tá? Eu passei para o UFRJ, UF Cândido Mendes, tá? Só não passei para a UERJ, mas todas as provas de história de múltipla escolha e prova de história discursiva eu passei com 10, tá? Então eu adoro história, tá? E já pensei até em fazer faculdade de história, só que infelizmente existe a história oficial e a história verdadeira. E o que é ensinado é a história oficial com viés político de esquerda, tá? Eu querendo dizer de neo-esquerda, de socialista, comunista, simpatizantes
não importa o nome, é a terminologia. E para mim é tudo a mesma coisa. Então, é um centro de Marielle, tá? Até direito hoje, tá? Até medicina, tá? Aceitando médico, acho que é normal fazer aborto, operar para fazer trans, tá? Entendeu? Bizarrices aí, monstruosidades, tá? Vindas de médicos, tá? Como mostraram na televisão, médico lá, médico cocanômano, tá? Médico que estupra. Lembrar que pedófilo, tá? Além de gostar de rapaz ou criança, né? Ele tá gostando. Se é um homem com um rapaz ou menino, homem macho com macho, ele é homossexual também, tá? Então, o pedófilo, existe pedófilo que é homossexual e vice-versa. Homossexual que é pedófilo. Então, abre o olho. Abre o olho. Então, o que acontece, tá? Então, houve tempo, sim, que o Brasil houve várias guerras civis aqui no Brasil, ninguém fala sobre isso. E essa imagem que eu assisti no documentário lá no Lago de São Francisco me chamou muita atenção, tá? Dos estudantes com carabinas de alavanca, tá? Então esse tempo passou, tá? E os militares não são mais os mesmos, tá? Então não existe risco nem de um lado nem de outro. O militar não vai se meter, tá? Eu tive colegas militares de todas as forças na Universidade Federal Fluminense. Tive até colega que era militar de Angola, major do Exército Angolano, do Serviço de Inteligência lá do Exército Angolano. Saiu para ser advogado de petrolífera lá em Angola, tá? O irmão dele era piloto de MiG-29 Fulcrum, tá? Da Força Aérea Angolana, um caça super respeitado, entendeu? Tem melhores, mas até aqui na América Latina tem a República do Peru, que tem também, foi comprado pelo Fujimori como poder de dissuasão contra o Equador, né? Porque o Peru já teve pelo menos 4 guerras contra o Equador e as principais foram as guerras do Cenepa e antes do Paquish. A última foi do Cenepa. E então o Peru, no governo de Fujimori, comprou esses MiG-29 Fulcrum como poder de dissuasão. Hoje já estão um pouco ultrapassados, tem coisas bem melhores, mas ainda assim é um caça muito valente, tá? Então o Brasil corre risco. O que vai acontecer com o Brasil? Na minha opinião, o Lula vai ganhar, tá? E vai haver risco, tá? De o Brasil virar uma Venezuela? Pouco provável. Sabe por quê? Porque o militar não é mais o mesmo e não vai tomar partido nem de A nem de B. E aí eu estava dizendo, né, que eu tive colegas militares, tá? Poxa, por exemplo, ele chegou a ser adido militar, era primeiro-tenente do Corpo da Armada e deixou de ser adido militar na Inglaterra para fazer prova para prático, porque ganha muito mais. E muito mais, né? Prático ganha muito mais, tá? E virou prático, tá? E eu tinha tá? Cujo irmão era procurador regional da República, da família Simões Vagos, Luiz Gustavo Simões Vagos. Eu esqueci o nome do irmão, não sei se era José Francisco, Simões Vagos, eu não me recordo não.
E era mais novo o irmão dele. E ele queria sair da Marinha para virar procurador da República também. Tá? Então eles não são militares vocacionados, tá? Idealistas, vocacionados. Eles só, como todos, de modo geral, no Brasil, são individualistas, olham para o próprio umbigo. E então não haverá cooptação militar no Brasil. Tá? Agora, eu acho, então, haverá o risco de virar uma Venezuela? Não. Tá? Mas eu acredito que o Brasil vai se transformar numa Argentina, independentemente de quem venha a ser presidente da República. Até porque o Brasil vai mal economicamente e o mundo também vai muito mal economicamente. Tá? Então, isso é interessante, talvez mais tarde, né? É interessante para quem? Para o comunismo, tá? Porque se a população empobrecer, ir para a miséria, tá? Ela vai querer subsídios, auxílios. E eu estava assistindo uma entrevista com um cara que é jornalista do La Nación e que ia ser candidato na última eleição para presidente da República Argentina. E ele explicou o que é o socialismo. O socialismo, ele depende, o socialismo, especialmente de hoje, na configuração de hoje, depende muito, tá? De que pessoas pobres dependam de auxílios e, em troca de auxílios, essas pessoas os elegem e essas pessoas no poder vão viver no filé mignon, tá? Como eu já vi foto do Fidel Castro com 2 ou 3 Rolex de ouro no braço, tá? E a população, tá? Haverá um nivelamento por baixo da população, da massa, independente do auxílio. E em troca do auxílio vai dar voto. Tá? Então essa é a nova configuração, pelo menos é a nova configuração do socialismo moderno, contemporâneo. Tá? Então talvez a longo prazo, sim, tá? Venha a se tornar um país comunista. A curto prazo, não. Então, o primeiro passo é transformar o Brasil numa Argentina, tá? Deixando a população... a Argentina, metade da população está abaixo da linha da pobreza, da miséria. Tá? E aí, como dizia o general Olímpio Mourão Filho, aí só, tá, uma potência estrangeira invadindo o Brasil para pôr os pingos nos is, tá? Entendeu? Mas os Estados Unidos, tá? Como eu já falei, o Ocidente esquerdou. E claro, né, uma Angela Merkel, que viveu a minha idade toda, tá? Eu estou com 46, farei 47 agora, daqui a pouco. E na Alemanha Oriental você quer o quê? Tá? Que a Alemanha se transformar no quê? Olhem vídeos sobre a Alemanha, como é que está. França, tá? Sobretudo Paris, Roma, Itália, estado da Califórnia. Por favor, olhem, procurem vídeos no YouTube e vejam o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, termino aqui. Pô, vídeo super longo, desculpa, mas é um bate-papo, tá? E não tem como falar isso em 5 minutos, tá? Então, tá? O Brasil, a curto prazo, pelo menos, não vai venezuelar, tá? Precisa primeiro passar pela etapa da Argentina para talvez depois se venezuelar, tá? O discurso comunista é altamente sedutor para quem não tem nada a perder, só tem a ganhar. Auxílio, um teto de graça, uma terra de graça, tá? Entendeu? E eu, da minha parte, não vou votar. Votar no menos pior, eu tô fora. Não voto em ninguém, tá? Entendeu?
Tá bom? Então, bom domingo dos pais.